vamos lá, pessoal, correção do material de vocês referente à função quadrática, parte 3. A primeira questão ele pedia para que vocês esboçassem o gráfico da função. Para a gente esboçar um gráfico de forma correta, a gente precisa de algumas coordenadas. Quais são? As raízes, caso ela exista, o ponto de C, né, porque as raízes é o ponto em que meu gráfico vai tocar o eixo de X, o meu valor de C, né, o meu coeficiente de C, que ele vai ser o valor em que meu gráfico vai cortar o eixo de Y, e o ponto de máximo ou de mínimo, dependendo da função, porque ele é o ponto em que minha função vai fazer a curva, né, vai mudar, minha parábola vai ter o fim dela, né, vai ser o ponto mínimo ou o ponto máximo da minha parábola, né. Então vamos, primeiramente vamos identificar as raízes dessa função. Então eu tenho meu A sendo 1, meu B menos 5 e o C como sendo 4. Lembrando que essa função ela está organizada assim, né? AX mais BX mais igual a zero, né? Então a gente tem que o A é o valor que acompanha x ao quadrado, o B é o valor que acompanha x e o C é a nossa constante. Começando então, para a gente calcular, descobrir as nossas raízes, a gente precisa da informação do delta. Vamos calcular o delta. Como é que a gente calcula o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então meu delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A 1 vezes C 4. Então nosso delta vai ser igual a 25. Menos com mais fica menos, menos com mais fica menos. Então isso vai ser 25 menos 16 é 9. Então encontramos aqui o nosso delta. Delta sendo maior do que zero, a gente vai ter nossas raízes. Serão duas raízes diferentes. Então vamos encontrar as raízes. Vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então nossa raiz, nosso x, vai ser igual, menos com menos fica mais, então vai ser mais e menos a raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes o a é 1, então 2 vezes 1 é 2. Então nosso x vai ser igual a 5 mais e menos 3, dividido por 2. Meu x uma linha para valor positivo, meu x duas linhas para valor negativo. Vamos ter 5 mais 3, 8, dividido por 2, isso vai a 4. 5 menos 3 é 2, dividido por 2, isso é igual a 1. Então aqui já encontrei as minhas raízes. Agora eu preciso encontrar o vértice dessa função. O vértice é o ponto crítico, é o ponto de máximo, o ponto de mínimo. É o maior valor que a minha função assume ou o menor valor que a minha função assume, dependendo da função, né? Como esse aqui, o valor de A é positivo, ela vai ter um ponto de mínimo. Esse valor que eu vou identificar agora vai ser o menor valor que ela vai assumir. E como que eu vou obter esse valor? O x dessa coordenada vai ser dado por menos b dividido por 2a. E o y desse ponto, do y do vértice, ele vai ser dado por menos delta dividido por 4 vezes o a. Então, menos b vai ser menos 5 dividido por 2. Vai ter menos 5. É menos daqui com menos dali fica positivo. Mais 5. O b é negativo, mas aqui também está negativo. Menos com menos fica mais. 2 vezes 1 é 2. Isso aqui vai ser aproximadamente 2,5. 2,5 lá a gente vai fazer essa coordenada. O delta é menos 9, né? Então fica menos delta menos 9 dividido por 4. Isso vai ser aproximadamente 4,5. Opa, não. 9 dividido por 4. Valor aqui. Por 4, isso vai ser 2,25. É o contrário, 2,25 aproximadamente aqui, só para a gente ter uma noção, tá? São os valores ideais, são os valores corretos, mas quando a gente for construir o gráfico, a gente vai fazer aproximado, tá? Não vamos fazer ele tão grande. Então vamos lá, vamos construir o esboço desse gráfico. Já peguei todos os pontos de interesse, então aqui eu vou construir o esboço desse gráfico. Aqui é 0, aqui vai ser
1, 2, 3, 4, 1, 4, vai ser nos 1, nos 2, nos 3. A gente identificou, é pra gente poder criar aqui um esboço. As raízes, né? Então meu x uma linha é 4, eu tenho meu x uma linha. O x duas linhas é 1, então já tenho esse ponto. Isso é onde meu gráfico vai passar. Ele vai cortar o eixo de y na coordenada de c, que é 4. 4 é onde vai cortar. E ele vai fazer a curva aqui, esse aqui, né? Ele vai fazer a curva quando o meu x for 2,5, então quando 2,5 é mais ou menos na metade aqui. Ele vai estar fazendo a curva quase no 2,5 aqui. Quase 2,5, metade de 2,5 é aqui. Então, se eu traçar uma linha aqui, vai dar aproximadamente aqui. Vai ser mais ou menos aqui. Pode ser que ele fique meio torto, mas não se apeguem a detalhes. E agora eu vou traçar aqui o meu gráfico. Peguei todas as coordenadas, eu traço uma parábola que vai ficar torta, né? Fazendo na mão. Aí seria mais ou menos esse o gráfico dessa função. É esses pontos que a gente busca. Ou seja, o menor valor que a minha função vai assumir vai ser de 2,25, né? Menos 2,25. E esse menor valor vai ser assumido quando eu trocar o x por 2,5. Qualquer valor diferente disso, o resultado será maior do que esse. Tá? Então, qualquer valor diferente de 2,5, o resultado será maior do que esse. Então, aqui está o esboço do gráfico. A próxima questão dizia o seguinte: de acordo com os conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática lucro igual a receita menos o custo, onde L é o lucro, C é o custo de produção e R é a receita do produto. Uma indústria de peças automotivas produz X unidades e verificou, então aqui eu sei que X é a quantidade de unidades, verificou que o custo da produção era dado pela função x ao quadrado menos 2000x. Então o custo da produção era de x ao quadrado menos 2000x. E a receita era representada por 6000x menos x ao quadrado. Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Tá? Ele quer saber qual vai ser o lucro máximo de produção e qual que é o número de peças, né, que será o lucro máximo de produção. Então, o primeiro passo, vamos criar a expressão lucro. Aqui a gente tem o custo e a receita, mas não tem uma expressão lucro. A expressão lucro é dada pela receita menos o custo. Então, a nossa expressão lucro vai ser dada pela receita, que eu vou organizar aqui, menos x ao quadrado mais 6000x. Eu só inverti aqui para me colocar ele em ordem. Menos o custo. Vai ser x ao quadrado menos 2000x. Estou fazendo esse menos esse, eu vou ter aqui menos x ao quadrado mais 6x menos x ao quadrado mais 2000x. Vai ser dado por menos 2 ao quadrado mais 8000. Essa aqui vai ser a minha função lucro. Então, a partir dessa função lucro, eu vou obter a minha função. Eu vou descobrir qual que é o meu x do vértice aqui nesse caso, tá? Como aqui nesse caso, o que ele está pedindo? Ele está pedindo determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Ele não quer saber qual vai ser o lucro máximo. Ele quer saber apenas o número de peças. O número de peças, né, é dado por x. X é a unidade, então basta apenas calcular o x do vértice. Você não precisa calcular o y do vértice. Ele não quer saber quanto foi o custo. Ele só quer saber quanto é a quantidade de peças a serem produzidas. O x do vértice ele é dado por menos b dividido por 2 vezes o a. Então, menos b
vai ser menos 8.000 dividido por 2 vezes menos 2, que é menos 4. Então a quantidade de produção aqui seria de 2.000 peças. Tá? Então ele teria que produzir aqui 2.000 peças para ele conseguir obter aqui o lucro máximo. Então diariamente deve ser produzida 2.000 peças. Beleza? Então vamos passar a resposta para cá. A resposta aqui que seria de 2.000 peças. Última questão dizia o seguinte: uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. Então eu sei que o X aqui é lote do produto, tá? O valor mensal resultante da venda desse produto então eu tenho aqui que a venda dele é dada por 3x ao quadrado menos 12x. Esse é o produto de venda. E o custo mensal de produção é dado por 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro é obtido, então o lucro é obtido pela diferença entre o valor de vendas e o custo de produção. Defina o número de lotes mensais para que essa indústria deve vender para obter um lucro máximo. Então aqui vamos lá. Lucro máximo é dado pela venda menos o custo, né? A diferença entre os dois. Então, como na questão anterior, a gente vai seguir o lucro, ele vai ser dado pela venda 3x ao quadrado menos 12x menos o custo, que é de 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Juntando aqui, vamos tirar dos parênteses, então eu vou ter 3x ao quadrado menos 12x menos 5x ao quadrado, faz o jogo de sinal, né? Mais, menos com menos fica mais, então mais 40x, menos com menos fica mais 40. Junto e semelhantes, para minha função lucro, eu vou ter devo 5x, pago 3x ao quadrado, né? Devo 5x ao quadrado, pago 3x ao quadrado, devo 2x ao quadrado. Devo 12x, pago 40x, devo sobra 28x. Mais 40, né, que não tem nenhum termo semelhante, então eu encontrei aqui a minha função, né? Eu tinha menos 2x ao quadrado mais 28x mais 40. O que ele está pedindo? Ele quer saber, defina o número de lotes. Lotes é o x, então como na questão anterior, não preciso calcular o y do vértice. O y do vértice vai ser o lucro que eu vou ter quando vender essa quantidade x de lote. Mas ele não quer saber qual que é o lucro que eu vou ter. Quer saber o número de lotes mensais que essa indústria deve vender. Então, para me identificar o número de lotes mensais, basta descobrir o x do vértice. O x do vértice é dado por menos b dividido por 2 vezes o a. Então, menos b vai ser menos 28 dividido por 2 vezes o a, que vai ser menos 4. Aqui menos com menos fica mais, 8 por 4. 28 vai dar 4. 4, 8, 12, 16, 24, 28 vai dar 7. Então o número de lotes produzidos seria de 7 lotes produzidos. Tá? Ele está pedindo aqui qual é o número de lotes. Então o número de lotes produzidos seria de 7 lotes. Então, 7 lotes para obter o lucro máximo de venda, né, na verdade, na produção. Quer saber quantos lotes ele deve vender para obter o lucro máximo. You're moving on, you say, here I stay, watching every night get colder. You're moving on, you say.